Breco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Acordamos no dia de ontem com uma grande surpresa. O governo de Moçambique liquidou a sua dívida na totalidade com o Fundo Monetário Internacional. Estamos a falar de 701,4 milhões de dólares americanos. O que é que na prática isto significa? Bom, saudações aos telespectadores que nos acompanham aqui na Janela Econômica. A notícia que foi divulgada, que está a ser divulgada, acolheu-nos todos de surpresa. Essa informação dá conta de que Moçambique cumpriu com o serviço da dívida que tinha com o Fundo Monetário Internacional ao liquidar na totalidade até prestações que venceriam semestralmente, algumas que seriam cumpridas no próximo ano, foram todas elas pagas na sua totalidade. E isto quer dizer que, do ponto de vista de obrigações que tínhamos com este credor, Moçambique conseguiu cumprir o que de alguma forma pode trazer aqui algum alívio do ponto de vista de cumprimento de obrigações ou de serviço de dívida e também naquilo que é a credibilização do próprio país nos mercados internacionais, se nós estivermos a pensar numa perspectiva de redução do valor da dívida ou da exposição da dívida que o país tem. É bem verdade que esta informação chega numa altura em que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, tem estado a divulgar relatórios e informações que muitas vezes têm estado a pressionar sobre o ponto de vista de cumprimento de algumas reformas que Moçambique tem de implementar no sentido de resolver os problemas com o valor da dívida que tem. Daí que alguma opinião pública tem estado a analisar o movimento de Estado, a olhar para aquilo que é as promessas eleitorais do ponto de vista de soberania econômica, de independência econômica, que podem estar relacionadas com este movimento numa primeira fase. Também pode ser feita uma outra leitura, do ponto de vista de uma possibilidade de um acordo com o Fundo Monetário Internacional, caso isto seja aquilo que foi pensado, porque nós não temos os detalhes, todos os detalhes que terão justificado. Pode ser uma tentativa de não incorrer sob o ponto de vista de cumprimento de obrigações contratuais com o Fundo Monetário Internacional, como também pode ser um movimento a olhar para outro tipo de credores internacionais, como é o caso dos BRICS e outros parceiros internacionais, como é o caso da China, que também financiam e impõem algumas condições, como a não existência de dívidas com o Fundo Monetário Internacional.